Muito boa tarde, povo brasileiro. Muito boa tarde, queridos amigos e amigas de todo o Brasil que acompanham o canal da Resistência aqui no YouTube, que acompanham o canal do YouTube do Vadir da Musa, a nossa página do Facebook, a página do Facebook do Vadir. Nós estamos ao vivo aqui em todas as nossas redes. E antes de eu dar boa tarde, Vadir, já são centenas de pessoas que estão aqui conosco ao vivo. Há um reconhecimento que talvez poucas pessoas no Brasil conheçam tão bem as entranhas, né, da Lava Jato, conheçam essa figura perversa chamada Sérgio Moro, como nós dois, Vadir, né? E todo mundo hoje, a primeira coisa que lembra é lembrar de nós dois. Antes de mais nada, quero pedir que o pessoal compartilhe, quero pedir que o pessoal nos diga a cidade onde é que está acompanhando, né? Nos diga como é que está chegando a qualidade do áudio, a qualidade do som. Nós não temos 1 minuto de transmissão e já temos quase 1.000 pessoas ao vivo aqui conosco, né? Quem ainda não curtiu pode curtir, quem ainda não compartilhou pode compartilhar, né? E nós queremos muito ouvi-los também. Mande a sua mensagem. Vadir da Musa, meu querido amigo, que situação, Vadir? Pimenta, rapaz, se a gente tivesse resolvido lá atrás ser profeta, a gente teria ganho, e cobrando pelas profecias, a gente estava rico agora, viu? Que tantas e tantas coisas se confirmam. Agora, a gente sempre disse, depois que Moro assumiu o Ministério da Justiça, Bolsonaro colocou uma cascavel que lá na frente vai picá-lo. Hoje o Moro deu a picada mortal em Bolsonaro. E, Pimenta, qual foi a alegação principal de Moro? A alegação que o levou, segundo ele, a pedir demissão do Ministério. Bolsonaro tentou quebrar a autonomia da Polícia Federal. Vamos lá. O que Moro mais fez na Lava Jato? Né? Aparelhar a Polícia Federal, né? Naquela força-tarefa. Aliás, nós temos um exemplo testemunhal, porque nós estávamos, eu e tu, lá em Curitiba, naquele habeas corpus a favor do presidente Lula, e esse Valeixo era o diretor da Polícia Federal lá, o superintendente, e nós vimos como ele se comportou a mando de Sérgio Moro. Então, Valeixo, na verdade, é o cupincha do Moro. Né? E Moro, Pimenta, nós sabemos disso, Moro tem um projeto próprio, Moro não é aliado de ninguém, não é amigo de ninguém, ele é amigo dele próprio. O grande sonho dele é a presidência da República. E a imagem que ele e a Globo ajudou a construir dele de campeão da luta contra a corrupção, não podia ficar arranhada, né? Já pensou, numa campanha presidencial, ele ser acusado de ter livrado a cara dos filhos de Bolsonaro? Então é Bolsonaro de um lado querendo um delegado para ele e Moro do outro lado querendo um delegado para ele. Essa foi a disputa. Só que é o dono da caneta é o Bolsonaro, né? E Moro teve que pular fora. Bom, vamos por partes, Vadir, vamos por partes. Em primeiro lugar, veja bem, Sérgio Moro, ninguém mais do que ele, como juiz, interferiu na autonomia da Polícia Federal, comandou operações, comandou o Ministério Público Federal. Moro fez da Polícia Federal e do Ministério Público Federal uma extensão dos seus interesses perversos na chamada Operação Lava Jato. Um juiz jamais poderia participar de uma força-tarefa. Eu e o Vadir denunciamos isso, pelo menos em 3 oportunidades para Raquel Dodge. Trouxemos uma farta documentação, né, da Espanha, do Tacla Duran. Hoje ele confessou, ele citou o caso do habeas corpus, dizendo que o Valeixo ligou para as autoridades diante do momento da hora que recebeu a ordem de soltura, o alvará de soltura. Ele confessou vivo, Vadir. Ele confessou. A prova da autonomia das instituições, da autonomia, foi que ele me ligou.
para que nós pudéssemos montar uma operação para que não fosse cumprido o habeas corpus. Então, na realidade, o que o Moro quis dizer é o seguinte: o Bolsonaro, eu não aceito é que tu mande na Polícia Federal. Porque quem manda na Polícia Federal sou eu. Na realidade, sempre mandei e quero continuar mandando. Para mim, em primeiro lugar, esse é o início da conversa. Isso é para desmascarar, primeiramente, desmascarar essa história do Moro. Né? Porque vamos imaginar, Pimenta, o seguinte: esquece que Moro nunca foi da Lava Jato, Moro era o ministro da Justiça do Bolsonaro. Porra, pedir demissão porque o presidente está tentando aparelhar a Polícia Federal, interferindo na autonomia para livrar a cara de filho, o Moro, eu ia bater palma para esse ministro. Só que não é o caso. Trata-se de Sérgio Moro, né, o maior aparelhador dessa república desde a Lava Jato. Então, isso é um primeiro ponto. Né? O Moro não pode sair disso aí. A Globo, a partir de hoje, vai tentar reconstruir a imagem dele de herói, né? A partir desse episódio. Só que nós não podemos esquecer que Moro confessou também crimes. Que crimes? Primeiro, se omitiu. Se ele é um homem de bem, se ele é um homem acima do bem e do mal, se ele é o paladino da moralidade, o mínimo que ele tinha que fazer na primeira investida de Bolsonaro, que foi lá atrás, era pedir demissão. Lá atrás, não é agora, não, lá atrás. E denunciar e pedir o indiciamento de Bolsonaro. Né? Esse seria o papel de uma autoridade, né, que se diz imaculada, né, na luta contra a corrupção. E segundo, no final da entrevista, a Globo também está passando panos quentes nisso, ele fala na tal pensão que ele pediu ao Bolsonaro, artigo 317 do Código Penal, corrupção passiva. Corrupção passiva, né? Então, Pimenta, tu pode fazer uma festa aí, ainda que virtualmente, na tribuna da Câmara. O pessoal está dizendo que é uma sacanagem que estão fazendo, Vadir. Porque querem derrubar o Bolsonaro e o povo não pode nem comemorar, não pode se encontrar para comemorar. Né? Muita gente queria se encontrar hoje para poder comemorar, né? E agora o povo não pode comemorar. Mas vamos lá, Vadir. Eu também. Primeira coisa que me chamou a atenção, né, eu, evidentemente, com o meu conhecimento mais rudimentar, mas prevaricação. Prevaricação. Quer dizer, ele disse que o cara estava desde o ano passado tentando tirar o cara, que o cara queria relatórios da inteligência da Polícia Federal, que o cara queria saber informações sobre o andamento de inquéritos, inclusive sobre os inquéritos que estão sendo conduzidos pelo STF. Porque, para o pessoal entender, no Supremo Tribunal Federal tem lá 1, 2, 3 delegados e alguns agentes cedidos pela Polícia Federal, que ficam à disposição dos ministros para conduzir inquéritos, para tomar depoimentos, inquéritos que são do âmbito do STF. Não sei se tu entendeu bem, mas o Moro disse que o Bolsonaro queria relatório da inteligência e do andamento dos inquéritos que estão no STF, Vadir. Ao não denunciar nesse momento, que o crime de corrupção passiva ele praticou hoje na entrevista coletiva. Esses aí que tu está se referindo são lá de trás. Então, o Moro, ao não denunciar esse e outros crimes de Bolsonaro, tornou-se cúmplice por omissão. Ele é o ministro da Justiça. Ele é o ministro da Justiça. Então, essa história de querer pintar de herói, né, e sair por cima dizendo que Bolsonaro isso é um projeto de poder. Né? E Moro, pessoal, não nos iludamos. Em determinados aspectos, ou em todos os aspectos, ele é pior que o Bolsonaro. Porque ele constrói, pelo fato de ter sido juiz, de ter essa simpatia da grande mídia, de ter o apoio do sistema de justiça, ele pode reunificar a extrema-direita, ele vai tirar apoio da extrema-direita de Bolsonaro e pode trazer a direita para ele. Né? E círculos militares para ele também. Né? Então, Bolsonaro ficou numa situação hoje de pendurado na broca. Vamos ver, ele tem uma entrevista coletiva daqui a pouco, vamos ver o que ele vai falar. Né? Pessoal, vocês estão aqui ao vivo. Eu estou tendo aqui a oportunidade, né, de estar reunido com o deputado Vadir Damoso. Nós estamos ao vivo no Facebook, nós estamos ao vivo no YouTube,
nós estamos ao vivo no Facebook do Vadi, nós estamos ao vivo no meu Facebook. Vadi, nós estamos com mais de 3.000 pessoas ao vivo conosco. Mais de 3.000 pessoas. Eu quero pedir para quem ainda não deu um like no YouTube, dê um like. Quem ainda não curtiu no Facebook, curta. Coloque sua mensagem. Vamos colocar a hashtag Fora Moro. Fora Moro. E fora Bolsonaro. Fora Moro e fora Bolsonaro. Coloque a hashtag MM. Hashtag MM, que ela tem várias utilidades. A primeira vez que ela foi utilizada foi como metralhas mentirosos. Depois ficou metralhas milicianos. Depois usaram como marreco do Maringá. Depois ficou Milady Micheque. Né? Então o pessoal tem muita criatividade. Moro mentiroso. Né? Moro milindroso, aquela vez que ele falou que não queria milindrar o Fernando Henrique Cardoso. Né? Então vocês podem usar a hashtag MM, usem a criatividade de vocês. Nos digam a cidade de onde vocês estão acompanhando a nossa transmissão, nos digam como é que está chegando a qualidade do áudio, nos digam como é que está chegando a qualidade do vídeo. Né? E é um prazer muito grande estar recebendo todo esse povo, esse reconhecimento que as pessoas têm, né, o nosso trabalho, a denúncia da Lava Jato. Agora, Vadi, veja bem, o Moro, ele deixou no ar o seguinte: olha, eu tenho outras divergências que eu quero apresentar num segundo momento, uma outra oportunidade. Né? Eu conversei agora há pouco com o deputado Rui Falcão. O deputado Rui Falcão vai entrar com requerimento chamando o Moro para a CPI das fake news, porque, como ele não é mais ministro, ele não pode ser convocado numa comissão da Câmara. Mas na CPI das fake news, a CPI pode convocar qualquer pessoa. Então o Moro tem que ir à CPI das fake news. Né? Agora, a gente vinha observando o Moro se aproxima, o Bolsonaro se aproximando do Roberto Jefferson, do Valdemar da Costa Neto, da bancada ruralista, dos líderes do Centrão. E boa parte dessa turma, a gente sabe que, né, se tem alguma coisa que eles não estão interessados em combater a corrupção, não estão interessados em... Qual foi o fato, da tua opinião? Eu tenho a minha opinião, quero ouvir a tua antes. Qual foi o fato detonador dessa decisão do Moro, do Bolsonaro, de tirar... Porque ele tirou o delegado da Polícia Federal para tirar o Moro. Né? Vamos combinar. Por que razão essa pressa do Bolsonaro em demitir o Moro essa semana, na tua opinião, Vadir? Neto, olha, primeiro, essa turma do Centrão, que é considerada, muitos personagens aí do Centrão são considerados os grandes corruptos da República, é com quem Bolsonaro vai ter que se abraçar agora. Acho que isso pode ter tido também influência na decisão do Moro, porque aquilo que eu falei aqui ainda agora, o Moro tem um projeto próprio, um projeto individual, um projeto sólido, ele quer ser presidente da República. E a imagem dele, de paladino da moralidade, né, não pode ser arranhada. Se ele perde o Valeixo, que é a cupincha dele, né, o Bolsonaro ia ter, como vai ter, campo livre para fazer o que bem entender com a Polícia Federal. Impedir a investigação contra os filhos, contra ele, etc, etc. Né? E o Moro permanecendo no cargo, né, isso mais à frente vai ser jogado na cara dele, numa possível campanha eleitoral. Como é que você permaneceu no governo desse, aplaudir, sendo conivente com corrupção, com aparelhamento da Polícia Federal? Repito, né, porque ele perdeu o aparelhamento. Mas por que a necessidade do Moro demitir, do Bolsonaro demitir ele essa semana, na tua opinião? Rapaz, se há algum fato aí que não tenha aparecido, eu não sei. Né? Aí eu vou te dizer qual é a minha opinião. Certo? O inquérito do Supremo Tribunal Federal, ele foge do controle. Né? E se de fato o Alexandre de Moraes resolver andar, e parece que já tem a quebra do sigilo de 2, 3 deputados, e ele for investigar a rede de fake news, a rede de robôs que alimentou as mídias sociais naquele domingo, obrigatoriamente ele chegará
nos filhos do Bolsonaro e ele chegará nos deputados mais próximos do bolsonarismo. E dessa maneira ele vai chegar também em quem financiou tudo isso. E eles vão ver que essa rede é a mesma rede utilizada para atacar o Supremo, para atacar o Congresso, que foi a mesma rede utilizada na campanha eleitoral contra o Haddad. Então, o Bolsonaro, ele sabe o que eles fizeram no verão passado. Então, acho que o Bolsonaro está se precavendo, porque ele sabe o que vai vir à tona, e ele sabe que ninguém vai acreditar na tese de que os filhos eram o chefe da organização. Porque o problema é o seguinte, Vadir. Olha só. O Moro sabe tudo sobre a Marielle. O Moro sabe tudo sobre o capitão Adriano. O Moro sabe, né, das ligações da família com aquele negócio lá de Itaipu. Né? O Moro tem todas as informações sobre as redes de fake news. Quer dizer, o Moro sabe tudo. A Polícia Federal, a inteligência da Polícia Federal sabe quem é o Bolsonaro, sabe quem são os filhos. Então, se o Moro quiser... Né, por isso que eu acho estranho, porque eu nunca tinha ouvido falar em advogado da máfia, advogado de bandido que sai da organização. Eu nunca tinha ouvido falar. Por quê? Porque ele sabe muito. Agora, só tem uma maneira. O Bolsonaro, se o Bolsonaro souber muita coisa do Moro, ele neutraliza o Moro. Né? Pode também ser isso. O Bolsonaro vai para a coletiva agora e dizer: olha, não vem aqui pintar de santinho que eu te conheço, eu sei do que tu é capaz. Né? Então, eu tendo a achar que o Bolsonaro, para pagar um preço como esse que ele está pagando, tem que ter algo muito grave que vai aparecer envolvendo os filhos dele. Porque alguém, olha só, o Queiroz foi colega dele de quartel. Tu acha que os filhos dele iam contratar o Queiroz se não fosse por ordem dele? O Queiroz ia ser o tesoureiro da família. O capitão Adriano era colega dele do quartel. Tu acha que os filhos iam dar medalha para esses milicianos, iam contratar mulher de miliciano, mãe de miliciano, filho de miliciano nos gabinetes, se não fosse por ordem do próprio Bolsonaro? E eu te digo mais, esses filhos deles são tão covardes, Vadir, que isso aí vão fazer delação um dos outros. Vão entregar até a mãe. Vai ver que... Escreve o que eu estou te dizendo. Ele tem medo que os filhos vão entregar. Os filhos vão fazer delação. Escreve o que eu estou te dizendo, Vadir. Olha, Pimenta, eu acho que a tua tese é bem plausível. Tá? Agora, e tomara que, obviamente, nessa briga, né, entre Bolsonaro e Moro, eu fico com a briga. Né? Se um tiver a capacidade nuclear de destruir o outro, rapaz, vai ser muito bom para a democracia, para o país. Né? Se Bolsonaro também vier com bomba atômica para cima do Moro, né, vai ser muito bom. Né? Porque Na briga entre os dois, tu fica com a briga, Vadir. Entre os dois eu fico com a briga. E... Eu também, eu Mandetta, digo, eu não tenho ministro de estimação em governo de miliciano. Eu não tenho governo. Então, hoje foi a mesma coisa. Eu não tenho. Se é um cara que presta, não vai para o governo do Bolsonaro, né? Vamos começar com isso, né, Vadir? Vamos começar com isso. Né? Se tem uma coisa, se tem um defeito dos milhares que ele tem, mas tem um que ele não tem, que o Moro não tem, é a ingenuidade. Ingênuo ele não é. Ele sabia com quem estava se metendo. Ele sabia que Bolsonaro era envolvido em corrupção. Corrupção de baixo clero, mas corrupção. Então, Moro, quando foi para lá, né, ele queria pavimentar um caminho. E que não era Supremo Tribunal Federal, não, era a Presidência da República. Né? Ele vê pesquisa, ele vê que ele é mais popular nesses setores de extrema-direita do que o Bolsonaro. Né? Então, o Bolsonaro deu a dica, que é o agora do Valeixo, ele resolveu pular fora do governo. Agora, Bolsonaro está numa situação muito complicada, vai ter que se abraçar com a turma do Centrão, vai perder apoio pelo menos entre alguns círculos militares, vai perder apoio para esses setores moristas de rede social. Né? Já estão xingando o Bolsonaro, já estão chutando o Bolsonaro, e a conjuntura promete esquentar, pô. A conjuntura promete esquentar. Agora, o que nós temos que lutar para não deixar acontecer é Moro sair engrandecido desse episódio. Né? Ele Vadir, fala. Já são mais de 5.000 pessoas ao vivo conosco. Quero agradecer muito aqui para o pessoal. Isso que eu estou acompanhando só aqui. No Facebook são
3.500 pessoas, no YouTube são 1.500 pessoas, já são mais de 5.000 pessoas ao vivo conosco. Né? Quero pedir que o pessoal mande aqui para nós a sua cidade, coloque a hashtag MM, Moro Mentiroso, Marreco do Maringá, Metralhas Mentirosos, coloque a hashtag Fora Bolsonaro, coloque a hashtag Fora Moro, nos digam a cidade onde vocês estão. Quem ainda não curtiu nas páginas do Face pode curtir, quem ainda não deu like na página do YouTube, por gentileza, pode dar um like. É uma alegria muito grande poder estar aqui junto com o Vadir, fazendo essa avaliação com vocês, meu amigo Billy Hang, lá de Porto Alegre, muita gente. Estou impressionado como o pessoal gosta de nos ver junto, né? E não para de crescer, né? Agora, eu vi várias manifestações, Vadir, eu vi do nosso amigo Flávio Dino, eu vi do Marco Aurélio. Minha opinião, nós temos reunião hoje à noite, da nossa bancada, presidente Lula, presidenta Dilma, a Fernando Haddad, vamos conversar hoje. Minha posição, não há como não entrar com pedido de impeachment. Não há como. Né? Eu acho que o Moro não fez uma coletiva, o Moro fez uma delação premiada. Eu acho que a delação premiada do Moro, ela traz elementos que não podem ser ignorados. E por conta da gravidade do que ele delata, eu não vejo como nós não formalizarmos imediatamente o pedido de impeachment por crime de responsabilidade, não só para que ele seja afastado, mas ele tem que responder pelos crimes que ele cometeu. Ele cometeu um crime comum. Ele está tentando usar o governo para proteger a milícia, para proteger a família, para proteger o Queiroz, para proteger os filhos. Né? Então, me parece, Vadir, que não há como fugir, né, nesse momento, de formalizar um pedido de impeachment para que se abra um processo de investigação sobre os crimes cometidos pelo Bolsonaro. Pimenta, eu concordo plenamente contigo, porque aí quem vai ser acusado depois de prevaricação somos nós, né? Não como tipo penal, mas como um tipo político. Né? A gente não pode se omitir. Hoje, até então, o ministro da Justiça delatou o presidente da República. Né? Delatou uma série de crimes, embora ele também tivesse cometido os mesmos crimes por omissão. Né? E foi cúmplice do mesmo crime. Mas, então, tem que pedir o impeachment do Bolsonaro. Tem que pedir, não tem escapatória, não tem mais cálculo político. Né? É uma obrigação. Nós temos um dever moral e político com o povo brasileiro, com a militância do PT, né? O povo trabalhador, de pedir o impeachment. Não tem jeito. Esses cálculos, vai entrar Mourão, Dani, pô, é o rito da Constituição. Depois a gente vê o que faz com o Mourão. Mas agora, né, não há dúvida, tem que entrar com esse pedido de impeachment. E você, mercado, enfim, pode não dar em nada, mas prepare também um pedido de investigação sobre o Sérgio Moro. Né? Hoje já entrar com uma ação penal contra ele por crime de corrupção passiva. Entre as denúncias feitas pelo Moro, tem de toda a ordem. Tem falsidade ideológica, porque o documento de exoneração saiu assinado pelo Bolsonaro e pelo Moro, eles que não assinou nada. Saiu como se fosse a pedido pelo delegados que não pediu exoneração de ninguém. Tem a questão do crime de responsabilidade com relação aos inquéritos, a democracia administrativa, tem a tentativa de interferir nos inquéritos que estavam andando no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Né? Então tem crime para todos os gostos. Né? E como é que tu vê a questão dos militares nessa história, Vadir? O que tu acha? Tu acha que ele tem respaldo? Eu vi que os militares estavam muito incomodados porque eles foram surpreendidos com a demissão na madrugada
enquanto ainda estava em curso uma tentativa dos militares para evitar que o Moro saísse. Né? E o Bolsonaro tinha dado sinais para eles que, ok, vamos conversar, vamos ver e tal. 4h30 da manhã saiu o Diário Oficial exonerando. Segundo, né, o Bolsonaro teria, né, também perdido o apoio daquele grupo de militares que se coloca numa posição lavajatista, né, que, portanto, são bolsonaristas, mas são moristas, né? Quer dizer, agora estão aí diante aquelas deputadas, aquela que a gente mandou prender e algumas outras, estão quietinhos, até agora não tem nenhuma manifestação, não sabem o que dizer, né? E eles subiram 2 tags aqui agora. A turma do Bolsonaro subiu a tag seguinte: eu votei no Bolsonaro e não no Moro. Essa é a tag do Bolsonaro. E a tag do Gabinete do Ódio é Sérgio Moro. Desculpa. O Gabinete do Ódio é eu votei no Bolsonaro e não no Moro. E os moristas estão com a seguinte tag: Bolsonaro traidor. Essa é a tag dos moristas. Não é humoristas, é moristas. Olha, Pimenta, Bolsonaro já há elementos de tutela militar, já desde que ele começou com a sandice lá com a pandemia, ele está sendo controlado ou sendo monitorado de perto por militares, esse Braga Neto e outros. Né? Bolsonaro, ele hoje, o Moro puxou a escada dele, ele está com a brocha na mão. Ele, ao mesmo tempo, vai ter que se segurar com o Centrão no Congresso Nacional e vai ter que colar cacos, né, com os círculos militares, que são muito importantes para a manutenção dele no governo. Eu não acho que ali... Eu acho que os militares, eles têm uma questão com o Bolsonaro, que estão com... um dos fatores, né, que teve que enfrentar a época para acabar com a ditadura, porque os militares gostaram dos cargos de comissão, gostaram das benesses, gostaram dos paparicos do poder, né? É o que está acontecendo hoje. Ele aparelhou a administração pública com militares da reserva e militares da ativa. Essa turma não gosta de largar o osso, né? Agora, por outro lado, eles são muito ciosos, ou tentam ser ciosos da imagem do Exército, da imagem das Forças Armadas. E Bolsonaro está esmerdalhando tudo, né? Então, eu acho que ele perdeu... Hoje ele perdeu, do meu ponto de vista, apoios muito importantes para a manutenção dele no governo. Ou ele... O antagonista, que é um porta-voz da Lava Jato, sempre foi, no site da direita, ele vem com a seguinte tese: é hora de Bolsonaro renunciar. Eles estão muito fortes aqui no papo da renúncia do Bolsonaro, né? E falando que se houver, né, de fato, uma movimentação dos militares, tirando o apoio do Bolsonaro, não restará ao Bolsonaro outra saída que não a renúncia. Que a preocupação principal do Bolsonaro é o que seria dos filhos diante de uma renúncia, né? Então, que o Bolsonaro trabalha, né, com a possibilidade da renúncia. Eu, sinceramente, não acredito muito nisso, né? Mas ele vai falar agora às 17 horas, eu acho que vai ser uma manifestação importante da gente acompanhar, porque ela vai dar o tom, né? O tom e como será a resposta. O Bolsonaro, ele falou que vou restabelecer a verdade do porquê que o Moro e o Valente saíram do governo. Então, também, se ele não tiver nada para dizer, a situação dele, quero ver se enterra mais, né? Exatamente isso, né? Então, Bolsonaro, ele está perdendo pilares, ele está perdendo onde se apoiar, onde se equilibrar, né? Por isso ele fez também esse jogo aí com o Centrão, porque ele já vinha percebendo isso há algumas semanas, né? Deve estar toda hora sendo chamado a atenção lá pelos generais, né? Ele é capitão, né? E dizendo que, olha, assim não dá, assim você vai enfiar o país no buraco. Agora, ele é um insano, né? Eu acho que o Bolsonaro,
A outra área onde ele tem muitos apoiadores incondicionais, que são ideológicos, têm uma formação intelectual e política ínfima, né? São as tropas. Ele tem apoio nas tropas, ele tem apoio às polícias militares. Agora, sem o apoio de cima, né, eu não sei como é que ele ficaria. Ele é insano o suficiente, se for o caso, para fazer apelo direto aí à PM, à tropa de exército, enfim. Mas a situação dele está muito difícil. É uma situação delicada e é a hora do impeachment. É hora de pedir o impeachment dele, sem sombra de dúvida. Fala aí, pô, tá sem microfone. Olha a notícia aqui, no Estadão. Moro tem provas contra Bolsonaro. Interlocutores relatam ao Estadão que ex-ministro e presidente tiveram inúmeras conversas pessoais que foram gravadas. E boa parte dessas conversas ocorreram através do aplicativo do WhatsApp. Né? Moro possui uma farta munição. Né? Bolsonaro pode ser investigado por até 7 crimes após a fala de Moro. Militares dizem que Bolsonaro virou presidente zumbi. Tudo tem um limite. Paulo Guedes também ameaça sair. Né? Então, ex-ministro do STF defendem investigação sobre acusações contra Bolsonaro. Eu acho que a chapa está. Acho que a batata dele está esquentando, Vadir. Está esquentando muito, né? Moro, obviamente. Olha, se bobear, viu, Pimenta? Por ironia do destino, a Intercept acabou inspirando o Moro, né? Provavelmente Moro, de vítima, né, passou ao algoz de gravar a conversa. Né? É óbvio, ele tinha a Polícia Federal na mão dele, ele tinha um diretor-geral da Polícia Federal na mão dele. O dossiê que ele tem sobre a família Bolsonaro deve ser um dossiê pesado. Né? Então, eu acredito que ele tenha mais elementos contra Bolsonaro, porque ele tinha a inteligência da Polícia Federal na mão dele. Né? E se Bolsonaro, como tu disse ainda agora, Bolsonaro não tiver algo, né, do mesmo calibre, né, não tiver arma nuclear da mesma potência, capaz de atingir o território inimigo, Bolsonaro pode começar a contar as horas, porque acuado, né, querendo fazer acordo, olha, pô, não metam meus filhos na cadeia, não sei o que, pode ser até que ele compre uma conversa de renúncia. Eu vou tentar mais umas manchetes aqui, Vadir. Tá. Posso ler? Fernando Henrique Cardoso pede renúncia de Bolsonaro antes que ele seja derrubado. Militares abandonam Bolsonaro e se dizem traídos. Pegos de surpresa com a exoneração de Maurício Valeixo e com as denúncias de crimes de Bolsonaro feitas por Sérgio Moro, militares avaliam retirar o apoio ao capitão, convidando-o à prática da renúncia. Janaína Pascoal embarca no impeachment e diz: Bolsonaro tentou encobrir crimes próprios e da família. Sérgio Moro confessou que pediu pensão ilegal para ser ministro do Bolsonaro. Agora é guerra. Bolsonaro anuncia que vai partir para cima do Moro. Enorme expectativa para a coletiva das 17 horas. MBL, olha quem está aqui, MBL. Convoca panelaço às 17 horas pelo impeachment de Bolsonaro. MBL quer o impeachment de Bolsonaro. Né? Marco Aurélio Mello, ministro do STF, Bolsonaro pode ter cometido crime comum. Eu acho que é uma avalanche, né? Uma avalanche. Pimenta está com todo jeito de avalanche. Vamos imaginar que nas próximas horas Paulo Guedes peça demissão. Aí é efeito dominó, né? Aí é efeito dominó. Então, eu acho que o Bolsonaro, repito, né, a não ser que ele tenha aí um arsenal com a mesma capacidade. Eu não sei, eu acho que mesmo que ele tenha, ele pode estragar o Moro, né? Coisa que eu espero. Mas ele se sustentar no cargo, rapaz, vai ser muito difícil. Só se tiver mesmo a milicada resolver bancá-lo, né? Resolver bancá-lo. E as coisas não são mais como eram na época da Guerra Fria. As coisas não são tão simples assim. Então, tem bastante gente falando aqui que o Bolsonaro foi gravado pelo Moro, que o Moro tem gravações do Bolsonaro, tem gravações dos filhos do Bolsonaro.
que as principais preocupações do Bolsonaro são, pela ordem, robôs, fake news, CPI das fake news, Marielle, Capitão Adriano, os atos do AI-5. Na realidade, a lista é muito. O Bolsonaro tem 3 problemas para resolver, Valdir. São só 3 problemas. É o Carlos, o Flávio e o Eduardo, entendeu? Os 3 motivos que levaram à demissão do ministro da Polícia Federal, os 3 motivos são, pela ordem, Flavio Copenhague, Eduardo Bananinha e Carluxo Tonho da Lua. Então, são os 3 problemas que o Bolsonaro tem, os 3 problemas que levaram. Agora, eu acho que com o Moro, pelo menos por hora, a saída dele para o STF vai ficar mais complexa, a não ser que eles consigam derrubar o Bolsonaro logo, né, Vadir? É verdade, porque esse aí, obviamente, o Bolsonaro não nomeia, a não ser que eles queiram, né, enfim, mas, enfim, o Moro, o projeto dele é ser presidente da República. E Pimenta, e exatamente os 3 problemas do Bolsonaro são esses, né? Agora, por eles, pode ser que ele renuncie se ele conseguir um acordo aí por baixo. Um acordo com quem? Sei lá. Tá difícil, porque os holofotes estão todos... Uma peça de anistia possível. Enfim. Só se fosse assim, como se fosse uma espécie de uma delação. Um acordo de... Tem isso aí de imunidade, né? De imunidade, né? Tem... Isso é muito comum nos filmes americanos, né? Não sei... Aqui não tem muito desse negócio, não, né? Agora, vamos ver, né? O Bolsonaro está numa situação, ele pode ter chegado no beco sem saída. Pode ter chegado. São mais de 6 mil pessoas, 6 mil pessoas ao vivo, acompanhando aqui os deputados Paulo Pimenta e Vadir Damus. Nós ficamos muito orgulhosos de poder ter todo esse prestígio de vocês. Quem ainda não compartilhou pode compartilhar, quem ainda não deu like pode dar o like, quem ainda não se inscreveu nos nossos canais, se inscreva, clique lá no sininho para você ser notificado sempre que nós estivermos ao vivo, né? Muita gente aqui acompanhou o nosso trabalho, eu, o deputado Vadir Damus, nós somos da CPI da JBS, nós fomos atrás do Tacla Duran, nós tentamos fazer a CPI das delações, não conseguimos, aliás, tentamos fazer muita coisa, né, Vadir? E como o Vadir disse no início da nossa conversa, gente, para nós, não tem muita surpresa. Tem muita surpresa. A gente conhece o Sérgio Moro. Aliás, o Dallagnol é outro que sumiu completamente. Carlos Fernando Dallagnol, Robson Porzobon, Januário Paludo. Falavam sobre tudo, Vadir. Tinham opinião sobre tudo. Nunca mais ninguém ouviu falar desses caras. Nunca mais ninguém viu falar. Né? Desapareceram tudo. Né? Agora são capazes de reaparecer em solidariedade ao Moro. Alguma coisa desse gênero. Né? Coloca a hashtag aí fora Moro, coloca a hashtag fora Bolsonaro, diga a cidade da onde você está falando. Quem ainda não compartilhou pode compartilhar, quem não curtiu. Só no Facebook, vai dizer, são 3.840 pessoas ao vivo. E no YouTube, nós temos nada mais, nada menos do que nesse momento ao vivo, 1.961 pessoas nos acompanhando, Vadir. Quer fazer alguma pergunta, alguma colocação, Vadir? Pimenta, sinto falta de estar mais na linha de frente, né? Mas na retaguarda a gente vai atuando também. Queria estar mais perto aí de vocês, queria estar mais perto aí de ti para a gente... Mas com a pandemia também a gente tem que ficar separado, né? Mas... O que o Bolsonaro... Oi? Como é que tu acha que o Bolsonaro veio nessa coletiva hoje, às 17? Rapaz, ou ele vem com chumbo grosso ou ele está lascado. Né? Pelo menos ele reequilibre, né, na troca de tiros com o Moro, ou então está lascado. Que o Moro deve ter ainda chumbo grosso contra ele. Né? O Moro aparelha mesmo, aparelhou a Polícia Federal, deve ter dossiê de Bolsonaro e da família. Né? Então, se Bolsonaro não fez a mesma coisa, inidoneidade moral para ter feito, ele tem, né? Mas não sei se foi esperto tanto quanto o Moro provavelmente foi. Então, ou ele vem com chumbo grosso, ou os dias dele no governo estão contados, né? Porque a reação nas ruas, na classe média, vai começar a ficar insuportável para ele, né? As reações. Militares tirando o barco fora, o Centrão
né, nós conhecemos de perto, não chega perto de perdedor, né? Centrão quer estabilidade também, né? A partir do momento que Bolsonaro se afigurar para eles como peixe morto, todo mundo vai virar as costas. A gente conhece esse jogo. Então, Bolsonaro, pode ser, viu, Pimenta, que Bolsonaro se veja num impasse aí de renunciar ou pagar para ver, né? Pagar para ver. Mas até o poder de corrupção dele sobre o Congresso Nacional vai diminuir bastante. Não vai ser fácil, não. E vamos ver como é que a Globo vai se comportar hoje no Nacional também, né? Vamos ver isso. Eu acho que vem para derreter com ele. Né? Dólar dispara e bate 5,74, o euro passa de R$6. Né? Rede estadual do Rio de Janeiro totalmente ocupada, UTIs com 100% de ocupação. Né? Muita coisa aqui, Vadir, né? E, infelizmente, né, Vadir, 357 novas mortes em 24 horas no Brasil do Covid-29. Total de novos casos nas últimas 24 horas, 3.670. 3.357, são quase 800 mortes em 24 horas. É isso que eles chamavam de gripezinha, é isso que eles chamavam de resfriadinho, Vadir. E Pimenta, e nessa situação, ou seja, isso aí são os indicadores de que o pico da pandemia começou, né? A fase mais brutal da pandemia começou aqui no Brasil, né? E nós estamos sem governo. O governo está certo, Bolsonaro não governa mais. Bolsonaro levou chumbo hoje, não governa mais. Ele vai dar vazão à insanidade dele. Eu tenho a impressão que essa coletiva hoje vai ser um destampatório de insanidade. A não ser que ele tenha algo consistente, né? Em relação ao Moro e tal, mas isso não resolve o problema do governo. Quanto mais essas notícias que estão vazando, que o Sérgio Moro tem gravações do Bolsonaro, deve ser uma vacina do Moro. Entendeu? Acho que é uma vacina do Moro. Pode ser também. Ô, Pimenta, é jogo de máfia. Né? Jogo de máfia. Isso aí não tem nada de republicano. Não tem. Isso é jogo de máfia. Né? Isso é jogo baixo de poder. Né? Esse é o dado objetivo. E é por isso que eu falei no começo. Entre os dois eu fico com a briga. Né? Pô, quero que eles se engalfem. Agora, o Brasil precisa enfrentar a pandemia e não há governo federal. Esse insano que vai dar entrevista coletiva daqui a pouco se mostrou sempre um aliado da pandemia, um aliado do vírus, né? Sempre sabotou todas as iniciativas da OMS, Ministério da Saúde, da Ciência, né? E agora está ferido de morte. Como é que nós ficamos? É o Braga Neto agora que vai assumir de fato a presidência da República? Como é que vai ficar isso? É impeachment já. Bom, a coisa está delicada, né? Nós vamos continuar acompanhando o cenário. Tem várias reuniões que vão ocorrer ainda hoje, de hoje para amanhã. São diversos os desdobramentos que nós temos pela frente, né? E ao que tudo indica, Vadir, tem muita coisa para acontecer ainda do dia de hoje, né? Vai ter um panelaço, vai ter um grande panelaço no país às 17 horas. Eu já disse para vocês, eu não tenho ministro de estimação em governo de miliciano, né? Por mim, como diz o Vadir, na briga do Bolsonaro, com o Sérgio Moro, eu fico a briga também, né? E você quer colocar mais alguma coisa, Vadir? Tem tanta gente aqui nos aguardando, né? Eldon Correa Lopes, São Paulo. Rapaz, tem 6 mil pessoas aqui querendo te ouvir. O pessoal quer um norte aí, cara. O pessoal quer um norte aí para ver o que tu tem para dizer para nós aí. Olha, eu vou começar com o exemplo. Por conta desse negócio aí do Moro, pela primeira vez em 10 anos, eu fui assistir aí o Globo News. Né? Aí também não podia ficar desinformado. E ainda agora o governador Dória de São Paulo, deu uma entrevista coletiva, né, lá no Palácio Bandeirantes e disse que nós temos que nos livrar de 2 vírus,
do coronavírus e do vírus assentado no Palácio do Planalto. Por que eu estou usando esse exemplo? Pessoal, nós não podemos deixar essa luta fora Bolsonaro, esse movimento fora Bolsonaro, e agora vai se criar irreversivelmente o movimento pelo impeachment, nas mãos da direita. Nós temos que ir para a ofensiva. Está muito difícil, porque a gente não pode ir para a rua. Né? Nós temos que cumprir aí o isolamento social. Mas nós temos que usar todas as nossas redes, todas as nossas forças. Nós não podemos ficar como coadjuvantes ou como figurantes nessa briga. Não pode ser uma briga da direita com a extrema-direita, não pode ser uma briga Sérgio Moro e direita com Bolsonaro. Nós temos que ir para cima dos dois, do Bolsonaro, do Moro, né? E colocar a nossa... Agora, o impeachment tem que ser patrocinado pelo PT, pelos partidos de esquerda. Já tem uma porrada de pedido de impeachment lá com o Rodrigo Maia. Leva nos olhos a história, a semente da nossa nação. Carrega a fibra do povo leal e guerreiro. É Luiz Inácio da Silva, povo brasileiro. É por isso que dizemos quero Lula livre. É por isso que lutamos quero Lula livre. É por isso que cantamos quero Lula livre. Não se prende a esperança, quero Lula livre. É por isso que dizemos quero Lula livre. É por isso que lutamos quero Lula livre. É por isso que cantamos quero Lula livre. Não se prende a esperança, quero Lula livre. O problema dele não sou eu. O problema dele são vocês. Não vai ser tratado como gado. Devemos ser tratados como gente. Maior presidente que existiu na nossa memória. Luiz Inácio, patrono da nossa história. A força e a vontade do povo pra apaciguar. Havendo futuro eu vejo liberdade já. É por isso que dizemos quero Lula livre. É por isso que lutamos quero Lula livre. É por isso que cantamos quero Lula livre. Não se prende a esperança, quero Lula livre. É por isso que dizemos quero Lula livre. É por isso que lutamos quero Lula livre. É por isso que cantamos quero Lula livre. Não se prende a esperança, quero Lula livre. O nosso povo construir a pátria independente. As nossas riquezas em prol de toda a nossa gente. É Lula liberto conduzindo a nossa nação. De norte a sul o Brasil se abraça. Numa terra de irmãos. É por isso que dizemos quero Lula livre. É por isso que lutamos quero Lula livre. É por isso que cantamos quero Lula livre. Não se prende a esperança, quero Lula livre. É por isso que dizemos quero Lula livre. É por isso que lutamos quero Lula livre. É por isso que cantamos quero Lula livre. Não se prende a esperança, quero Lula livre. Vadir, sabe o que o pessoal está dizendo aqui? A Yara Pinto saiu muito bem. O haitiano tinha razão. Bolsonaro, você não governa mais. Bolsonaro, seu governo acabou. O haitiano é que tinha razão, Vadir. Nessa história toda, quem sabia de tudo era o haitiano, Vadir. Era o haitiano que sabia de tudo. Nós tinha que achar aquele haitiano, cara. Nós tinha que achar o haitiano, hein, cara? A Yara está sempre com a gente, Pimenta. Está sempre conosco, né? E o haitiano é que tinha razão, rapaz. Muita gente aqui dizendo que está feliz de nos ver juntos. A gente combinou agora de fazer bastante live. Amanhã não vamos fazer, domingo não vamos fazer, né? Isso. Rapaz, eu boto essas músicas, eu lembro daquela caravana nossa com Lula, Vadir. Rapaz, eu só me lembro das vigílias. Essa música me lembra das vigílias lá em Curitiba. Embora fosse um cenário triste, né? Mas ao mesmo tempo era um cenário de luta, né?
que a gente estava ali lutando pela liberdade do presidente Lula. Nas minhas idas a Curitiba, a gente estava sempre na vigília, e essas músicas tocavam, eu fiquei rememorando aqui enquanto elas estavam tocando. Essas músicas são muito fortes, né? Elas emocionam muito. Elas emocionam muito o povão. O nosso povo gosta. Para mim, a mais bonita é essa aqui, Vadir, vou te mostrar. Eu quero ver meu povo de novo sorrir. Não tem nenhuma que bata essa aqui, ó. Não tem nenhuma que bata essa. Passo tempo e tanta gente a trabalhar, tem quente essa clareza pra notar, e sempre foi sincero e confiar, sem medo de ser feliz. Quero ver chegar Lula, brilha uma estrela, Lula, desce a esperança, Lula. O Brasil criança, na alegria de se abraçar. Lula, com sinceridade, Lula, com toda certeza, pra você, meu primeiro voto, pra fazer brilha a nossa estrela. Lula, é a gente junto, Lula, valeu a espera, Lula, meu primeiro voto pra fazer brilha a nossa estrela. Vamos encerrar com essa. Meu querido Brasil, o que fizeram com você? Tô sofrendo tanto por te ver assim. E por todo canto choro é um lamento de um coração que grita em sofrimento. Essa tristeza, meu povo, vai ter fim. Olha lá, aquela estrela que tentava apagar, não se apaga, não se rende. É o brilho dos olhos da gente. Olha ela lá, olha lá, uma terra que toca aprisionar. Um sonho cada vez mais livre, acesa a esperança vive. Olha a lua lá, chama, chama que o povo quer. Chama, chama que o homem dá jeito. Chama que o homem é braços do povo. Chama, chama que o povo quer. Chama, chama que o homem dá jeito. É o Brasil feliz de novo. Os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera. Chama que o povo quer. Chama que o homem dá jeito. Chama que o homem é o chama que o povo quer. Chama que o homem dá jeito. É o Brasil feliz de novo. Vadir, um abraço, Vadir. Despede do povo aí, Vadir. Dá um abraço no povo aí, pessoal, que você despediu. Um abração, pessoal. Foi muito bom. Poxa, muito obrigado aí pelo prestígio, obrigado aí por essa audiência aí que vocês deram para mim e para o Pimenta. Nós vamos estar sempre em combate, nós não vamos nos iludir, né? Nós não vamos deixar que os véus da conjuntura empanem a nossa vista, né? Moro e Bolsonaro são farinha do mesmo saco, né? Então, ambos têm que ser derrotados nesse processo. Agora é Bolsonaro, mais à frente é Moro, né? Mas e o PT Vadir, não protagonismo. Se for necessário, nós voltamos hoje ainda. Agora amanhã é certo, amanhã nós temos que vir, domingo nós temos que vir, ter preparo aí. E o pessoal está pedindo muito aqui informação. Quem ainda não compartilhou, pode compartilhar. Quem ainda não deu like, pode dar um like
no YouTube, pode curtir no Facebook, pode dizer a cidade da onde nos acompanha. Realmente foi emocionante, né, Vadir? Emocionante aqui a quantidade de gente, né? Mostra o carinho que as pessoas têm por nós, pessoal de todo o Brasil, de todas as cidades, o pessoal nos dizendo aqui as cidades da onde estão. Realmente é gratificante para o nosso trabalho receber esse carinho, esse reconhecimento de todos vocês. Um grande abraço, pessoal, e a gente volta a qualquer momento. Segura aí, Vadir.